Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos repetir? E São Marcos diz, depois que Jesus pronunciou essas palavras, eles ficaram admirados com Jesus. Minha gente, Jesus não teve vida fácil, hein? Eles ficavam tramando a todo custo uma armadilha para pegar o mestre. Jesus não tinha sossego. Ele saía para ensinar, saía para pregar. Infelizmente, essas pessoas infladas por uma inveja terrível, porque inveja é destruir o que é o outro e o que é do outro. E a vontade deles era justamente isso. Jesus ensinava como quem tem autoridade, uma palavra que eles não eram capazes de proclamar, porque eles entendiam da palavra escrita, mas não entendiam da palavra do coração e na vida. Então, a todo custo queriam prender Jesus, apanhar Jesus numa armadilha. Sabe o que eles não esperavam? Eles não esperavam o que é a ação do Espírito Santo na vida de alguém. Jesus, sempre pleno, cheio do Espírito Santo, não caía nas armadilhas deles. Tinha sempre a palavra certa, na hora certa, do jeito certo. E é bonito notar como São Marcos relata o sentimento daqueles homens. Deixa eu explicar para vocês quem eram aquelas pessoas, né? Eram dois partidos poderosos. Você já ouviu falar daquela expressão cão e gato? Já ouviram? Era isso que eles eram. A água e o óleo se misturam? Não se misturam. Por que eles se misturaram? Porque eles tinham uma intenção má no coração. E as pessoas, quando têm uma intenção má, até mesmo se elas são más, o que elas fazem? Elas se unem. Você já viu alguém que de repente falou muito mal de alguém, até mesmo na televisão, e aí de repente acontece ou vai acontecer alguma coisa e eles começam a se abraçar e dar as mãos? Se lembra de alguma situação assim? Não fala nome não, que a gente está na televisão, tá bom? Logo, logo a gente vai ter isso, não vai ter? As pessoas se odeiam, mas quando querem ter um objetivo comum, elas se unem. Era justamente o grupo dos fariseus e o grupo dos herodianos. A intenção era destruir Jesus, só que eles não conseguiam. Tanto é que eles armaram a armadilha certinha, né? Falou, nós vamos dois lá, deixa eu explicar para vocês, vamos dois lá. Vai o grupo de Herodes e o grupo dos fariseus. Qual que era a problemática? A Palestina, no tempo de Jesus, ela passava por uma situação econômica e política muito difícil. Era tudo delicado. O imperador romano, ele chegou e colocou a taxação de impostos muito pesados para o povo palestino. O imperador queria a todo custo receber a sua parte. Vocês gostam de pagar imposto? Ninguém gosta, né? Mas tem que pagar. A gente precisa pagar. A resposta é essa, na verdade. Questionar a respeito de onde são destinados os nossos impostos também é uma responsabilidade nossa. Eu não vou entrar nessa questão na missa. Mas, irmãos, na Palestina havia a cobrança severa de impostos. Então eles falaram, vamos reunir. Por que os fariseus não queriam pagar o imposto? Porque eles entendiam que o povo judeu era um povo livre. E se Jesus dissesse assim, vocês têm de pagar o imposto? Os fariseus iriam falar, vocês estão seguindo ele, mas ele está do lado de César. Vocês estão seguindo esse Jesus aqui, mas ele não quer a libertação de vocês, ele quer o dinheiro de vocês. E se Jesus falasse, não paguem o imposto, estavam lá os herodianos, que eram os representantes de Herodes, e Herodes, por sua vez, trabalhava para o imperador, teria um motivo para acusar Jesus. Ou seja, eles armaram a cilada perfeita. Só se esqueceram que quem tem o Espírito Santo sai das ciladas armadas pelos homens. É isso. Quando a gente tem intimidade com Deus, o Senhor coloca as coisas certas no nosso coração. E é aí que Jesus diz, pede uma moeda. Cadê? Me dá a moeda aí. Um detalhe, minha gente. Dentro do templo, e provavelmente eles estavam ali na região do templo, não podia entrar essa imagem, essa moeda com a imagem de Herodes.
Mas os bonitos estavam com uma moedinha talvez lá no bolso e Jesus falou que me dá a moeda. Eles deram a moeda. Primeiro que Jesus já pegou eles ali no primeiro ponto, né? Vocês pregam uma coisa lá fora que não pode entrar esse tipo de moeda aqui, mas vocês estão trazendo a moeda para dentro desse local. Aí Jesus vai lá e fala, de quem que é a imagem estampada nessa moeda? De quem que era? De César. Vamos voltar lá no Gênesis, capítulo 1 do livro de Gênesis. Quando Deus cria o homem à sua imagem e... Sacaram a ligação de Jesus? O que é de César? Aquela moeda é de César? Vamos devolver para César. O que é de Deus? Toda a criação é de Deus. Eu e você temos dentro de nós uma imagem que não é a imagem de César. Eu e você temos em nós uma imagem que é de quem? Uma imagem que é de Deus. Vamos atualizar essa palavra, caríssimos irmãos e irmãs. Aqueles homens chegaram elogiando Jesus. Vocês notaram, mestre? A gente sabe que o Senhor ensina a verdade. A gente sabe que o Senhor não julga um homem pelas aparências. Como é que é teu nome mesmo? Sei que são lá de Mirassol. Como é que é? Pode falar mais alto que eu não estou ouvindo. A Gerdaliane. E o teu? José Carlos. Gerdaliane, quando o José Carlos de repente faz um elogio, fala assim, nossa, você está tão bonita hoje. O que você fala para ele? Você agradece? De vez em quando você fala para ele assim, o que você está querendo comigo? Você fala para ele ou não? Jesus, quando recebeu aquele elogio, ele estava ligado. Porque ele sabia que aquelas pessoas não gostavam dele. Então no seu coração ele dizia assim, o que esse povo está querendo aqui comigo? É por isso que ele disse, vocês estão querendo me tentar. Estão querendo fazer uma armadilha. Irmãos, a gente precisa ter cuidado sobre o modo como a gente se aproxima das pessoas. Às vezes, a gente se aproxima dos outros simplesmente para que esses outros falem o que a gente deseja ouvir. Os fariseus e os herodianos queriam justamente isso, que Jesus falasse o que eles queriam ouvir. Significa o quê? Manipular as pessoas, usar as pessoas. E se Jesus fosse uma pessoa egoicamente fraca, ele poderia se contentar com o elogio, falar, nossa, e aí ele se venderia na situação. Nós precisamos ser o quê? Internamente fortes para não nos vendermos por qualquer elogio ou por qualquer tipo de proposta. Jesus não se vendeu a isso. Simplesmente proclamou aquela verdade. Cadê o pessoal que está nos acompanhando em casa? Muita gente nos acompanhando em casa. Eu quero falar para você. Naquela moeda havia a imagem de Herodes. Eu pergunto para você. E aí dentro do seu coração? Qual é a imagem que existe? Aí dentro da sua casa, qual é a imagem que mais aparece? Quando as pessoas olham para você, olham para aquilo que você faz, olham para aquilo que você diz, qual é a imagem que as pessoas veem em você? Para você que nos acompanha, e você que está aqui conosco, irmãos e irmãs, a nossa grande tarefa de vida é buscar nos assemelhar a Deus. A nossa grande tarefa de vida é cada dia fazer com que Deus apareça através de nós. Como é bonito quando alguém olha para uma pessoa e fala assim, aquela pessoa é de Deus. Aquela pessoa fala coisas de Deus. A vida daquela pessoa está totalmente voltada para Deus. E nós precisamos fazer o quê? Buscar isso. E Jesus diz, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Outra pergunta que cada um de nós precisa fazer para si é, a quem eu pertenço? Ou, o que eu estou dando a César e o que eu estou dando a Deus? Se a César pertence às coisas desse mundo, César ama o poder, César ama o dinheiro, César ama usar e escravizar as pessoas. Eu preciso perguntar a mim, o que é que eu estou dando a Deus?
Tem um casalzinho bonito que está aqui. Deixa eu perguntar para vocês são casados? Quanto tempo de casamento vocês são? Vai fazer 2 anos. Como é que é teu nome? Giovanni e a Carla. Por que vocês não estão de mão dada, hein? O que é isso? Ué, 2 anos de casado já está desse jeito, ô Giovanni? Não, ué. A pergunta que eu faço para você, Giovanni, você não precisa me responder, que é uma pergunta retórica, eu não quero te colocar em fria. É o seguinte: o que você está oferecendo a Deus, hein? O melhor do seu tempo é para quem? É para quê? O que você faz no seu trabalho é para quem? É para quê? E vou te dar uma dica. Quando você oferece o melhor do seu tempo à sua esposa, você está oferecendo a Deus. E você, esposa, quando oferece o melhor de você ao seu esposo, que estão vinculados pelo vínculo do matrimônio, vocês estão oferecendo a Deus. Irmãos e irmãs, a gente precisa fazer essa reflexão. Nós, enquanto família, nós, enquanto profissionais, nós, enquanto líderes de comunidades, o que é que a gente está ofertando a Deus? Estamos dando a Deus o melhor do nosso tempo ou a gente não tem tempo para Deus? Um famoso escritor chamado Dostoiévski, ele diz que o ser humano nasceu com uma inclinação para se ajoelhar, ou diante de Deus, ou diante das coisas. Em outras palavras, a nossa inclinação de vida, o melhor de nós, estamos oferecendo para Deus ou perdendo com as coisas. Cuidemos da nossa família. E cada vez que ofertarmos o melhor à nossa família, estaremos também ofertando a Deus. Jesus manso e humilde de coração,